Meus irmãos, paz e graça, boa noite. Fico bem feliz por estar retornando, né? Reconheço algumas pessoas, algumas feições. Desconheço outros, o que é excelente, né? A gente vê que o trabalho está crescendo, né? Tudo bom, mano? O trabalho está crescendo e novas pessoas estão se interessando pela teologia. Quantos estão pela primeira ou segunda vez aqui? Eu queria saber, se pode levantar a mão. Todos já tiveram contato com a teologia uma vez na vida? Ouviram falar, já estudaram? Ou quem nunca teve contato com teologia aqui? Nunca teve contato? Nenhum contato? Nenhum contato. Apesar de estudar bastante com a teologia, né? Não, legal. Então é importante eu saber isso porque esse curso se destina à introdução da teologia, dos assuntos teológicos, concernentes à palavra de Deus. Então não é algo conciso, não é algo exaustivo, não é essa a proposta do curso. Se fosse, né, teria que ter outra pegada, mais horas, mais vezes na semana, mas sempre é construtivo, porque quando se fala de teologia, né, como nós sabemos o significado teos, Deus, e logia ou logos, logia, acerca. Eu prefiro falar sobre tratado acerca de Deus, porque quando você fala acerca de Deus, como diz André Torres Queiruga, que é um teólogo brasileiro, ele fala que sempre ao falarmos de Deus nós vamos pecar por falar menos do que deveríamos. Então a concepção nossa de Deus, o que nós sabemos acerca de Deus, é sempre aquilo que Deus nos permitiu que soubéssemos acerca dele. Nós não fomos atrás de Deus descobrir Deus, porque se nós fôssemos atrás de Deus para tentar descobri-lo, para tentar achá-lo, nós nunca encontraríamos com as nossas próprias forças, intelectualidades, propriedades particulares, nós nunca iríamos encontrar Deus. Deus, ele nos criou e se apresentou ao homem como o criador dele. Então, a teologia é mais ou menos isso, é a apresentação de Deus para o homem, não o homem apresentando Deus. Deus, ele nunca vai ser um objeto científico, onde essa é a caneta. O objeto científico é aquele objeto onde você pode pegar, você pode colocar em cima de uma mesa, você pode observá-lo durante semanas e tirar conclusões acerca do seu comportamento ou das suas características. Deus, ele não é dominado. Deus, ele não se permite dominar. Deus, ele nunca vai permitir que o ser humano domine. A partir do momento que eu acho que domino Deus, que eu acho que o meu Deus é esse, pronto, ele já passa a não ser mais um Deus. Como eu falei naquela aula em antropologia, ele passa a ser um ídolo. O ídolo tem fórmula. O ídolo tem forma e fórmula. O ídolo, ele age de uma maneira que você sabe de que maneira ele vai agir. Deus, ele não é ídolo. Deus, ele age de uma maneira que você não sabe como ele vai agir. Deus, ele fala de uma maneira que você não sabe como ele vai falar. Isso se chama multiforme graça de Deus. Ele se manifesta de diferentes formas aos seres humanos. Então a teologia é um tratado acerca de Deus. E se fosse um dogma é aquilo que se bate o martelo e fala, não, é assim, tem que ser assim. O tratado é como se fosse um ensaio acerca de Deus. Opa, o que nós temos, a reflexão que nós temos acerca de Deus é isso. Nós temos essa concepção. Porque se eu for perguntar para cada um aqui, o que você acha de Deus, o que você pensa de Deus, cada um ia dar uma característica de Deus. Irmão Vitor, Deus para mim é amor, Deus para mim é justiça. Cada um vai dar uma característica, e muita dessas características, ela vai ser reflexo da sua própria característica e personalidade. É aquele caso que eu falei na aula de antropologia, que quando você peca, quando você erra, você sabe que errou, isso aqui, e acusa. Você vai para o quarto, tranca o quarto e já pensa assim, o Deus de misericórdia está aqui, ele vai me perdoar. E você chora, você sente o perdão de Deus, e você sai ali reconhecendo aquela misericórdia, aquela graça, aquele amor de Deus, e você pensa com você mesmo, eu estou perdoado. Amém? Mas agora, quando alguém que você conhece peca e erra, você já não vê esse Deus tão amoroso. Você vê um Deus de justiça para ele. Você errou. Deus é Deus de justiça, rapaz. Ele vai pesar a mão. Ele pode até te perdoar, mas ele vai pesar a mão sobre você. Então, para você ver como cada um tem uma característica, tem uma observação acerca de Deus, e essas observações nunca vão ser dogmas, e nem devem ser dogmas. Nós devemos respeitar, mas Deus, ele é inconcebível na nossa mente de compreensão. Paulo, ele até escreve um hino bem legal em Romanos capítulo 11, do 33 ao 36, que ele diz, ó profundidade e riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos.
quem primeiro deu a ele para que ele viesse restituir? Ou quem conheceu a mente do Senhor? Ao contrário, pode ser o texto. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, ele fez a glória eternamente. Então, os caminhos de Deus são inescrutáveis, ou seja, impossíveis de serem detectados, impossíveis de serem entendidos muitas das vezes. Nós caminhamos. Nós devemos fazer que nem Lutero. Se vive uma vida com Deus, não tente entender os caminhos de Deus, porque você não vai entender. Lutero falou, eu não compreendo os caminhos de Deus, mas eu conheço muito bem o meu guia. Então essa é a perfeição do discipulado do cristão com Jesus e com Deus. Não é compreender os caminhos de Deus, mas é compreender, conhecer o seu guia. Você conhecendo o seu guia, você tem a certeza absoluta que você vai passar em lugares com ele, na vontade dele, para sempre. Então, teologia é isso. Então é muito bom. Eu fiz administração de marketing até o 3º ano, aí desisti. Eu brinco que eu queria ganhar dinheiro para fazer teologia. Aí fiz teologia, sou formado na Refidim, bacharel livre, estou fazendo minha formação agora mais um ano para validar. Faço um outro curso com a minha esposa, de gestão gerencial, então tenho um sonho de até os 40 anos de idade ter um mestrado, vamos ver, vamos batalhar para isso. Meu nome é Vitor Hugo da Silva, sou casado com Juliana Svitescoski da Silva, tenho uma filha ruiva, coisa mais linda, Gabriela Svitescoski da Silva. Me converti na Igreja Batista Tradicional do Pastor Marcos no ano de 1998, fiquei um ano e meio mais ou menos, saí, fui para a Assembleia de Deus. Aí na Assembleia de Deus eu segui mais uns 10 anos, fui ao presbitério, cuidei de alguma igreja, novinho, mas eu cuidei de algumas igrejas, a Igreja do Glória, não sei se alguém conhece a Igreja do Glória, dei aula de dominical, dei aula de pós, enfim, tive contato também com a aula na Refidim, tive que dar aula na Refidim, mesmo antes da minha formação, dei aula de diaconia. Então, queridos, eu queria que vocês entendessem que eu tenho esse chamado, eu tentei ser marqueteiro, mas não deu. Eu quero ser teólogo, ou, quem sabe, ter um mestrado de sociologia. Então, vocês são bem-vindos, tá? Nós vamos conversar bastante durante essas semanas, até no Café Teológico, que é algo bem legal, bem interessante que é feito. Não desistam, vai vir preguiça, vai vir falta de vontade, algumas coisas não vão parecer tão interessantes, mas todos os assuntos da teologia são interessantes, certo? Então eu quero agradecer de coração aqueles irmãos que já me receberam em antropologia, mandaram mensagens para mim, falaram com o Samuel, conversou comigo, quero agradecer de coração, né, que Deus retribua o carinho que vocês me deram de uma maneira sobrenatural sobre vocês, que veio para mim também de novo. Então tá, vamos deixar de conversa. O Samuel deu a primeira aula porque eu não pude estar, eu tive que trabalhar à noite. Então eu não tive acesso à primeira aula, eu não vi a aula no Facebook, eu não deu tempo, tá? Tá, então pode ser que alguma coisa que eu fale vá de encontro ao que ele falou, então quero que vocês tenham paciência. Se alguém tem alguma coisa a acrescentar, vocês têm essa liberdade. Nós temos esse sacerdócio universal que Lutero tanto nos ensinou, né? Nós somos livres, tá? Não existe um clérigo aqui, nada que vai bater em ninguém. Nós somos livres, temos essa liberdade de pensamento. Então, cristologia, que vem da expressão Christos, do grego, e logos, né, do grego também, é Cristo e logos também, estudo, tratado, enfim, tem vários significados. A função principal da cristologia, obviamente, como já diz o nome, é a apresentação de Jesus Cristo. A teologia sistemática, a cristologia é uma matéria da teologia sistemática. A teologia sistemática, ela tem a capacidade de reunir em um único capítulo, do seu livro, todos os livros da Bíblia. A teologia sistemática, ela compreende desde Gênesis a Apocalipse, tudo aquilo dentro da cristologia, tudo aquilo que fala acerca de Cristo. Então ela faz um compêndio, ela junta tudo quanto é passagem que fala acerca de Jesus, suas características, tudo, e ela junta em um único capítulo e ela chama isso de cristologia, é uma matéria, cristologia. Então a teologia sistemática, ela não tem essa preocupação com o contexto ao qual aquilo foi escrito. Ao contrário da teologia bíblica. A teologia bíblica, por exemplo, ela se preocupa com o contexto ao qual aquele assunto foi escrito. Por exemplo, quando Paulo fala do Espírito Santo aos Coríntios,
o que representava o Espírito Santo na cidade de Corinto, naquela comunidade, para aquele povo. É diferente do que talvez o Espírito Santo foi apresentado para Gálatas. Vocês estão entendendo? A teologia sistemática não vai se preocupar com isso, com comunidade, com cidades, com costumes diferentes. A teologia sistemática vai pegar o que fala do Espírito Santo desde Gênesis e Apocalipse e vai botar lá. Esse é o Espírito Santo. Então a teologia sistemática, a cristologia entra nisso. Ela vai falar de Jesus, das sombras de Cristo, desde Gênesis até Apocalipse, tudo acerca de Jesus, sem se preocupar com o contexto social, religioso a qual ele estava vivendo naquela época, o que é extremamente importante. Para quem gosta de estudar a Bíblia, é bem importante saber isso. O contexto social, econômico, cultural da época onde estavam inseridos os personagens bíblicos, para uma melhor interpretação dos textos bíblicos. Senão, acontece aqueles textos que fora do contexto são usados de pretextos para alguns argumentos não bíblicos, até heresias mesmo. Na verdade, as heresias surgem disso. Descaso com o contexto, com a realidade daquela época, com aquilo que foi escrito, por que motivo que foi escrito. Então, as pessoas pegam um texto isolado e transformam em doutrinas que são contrárias ao texto e acabam se criando heresias. E aí que gera a confusão toda. Mas falar de Jesus não é tão simples assim, nunca foi e nunca vai ser. Porque a mesma coisa, a concepção de Deus, as religiões têm de Jesus. Cada religião vê Jesus de uma maneira. O islamismo acredita em Jesus, não como Deus, mas como um grande profeta. O cristianismo acredita ele como Salvador, mas o cristianismo evangélico do cristianismo do católico, catolicista, existe algum católico no nosso meio? Não tem? Então tá. É diferente. As concepções, muita coisa é igual, mas existem várias divergências acerca do Jesus católico, do Jesus protestante, vamos dizer, né? Não existe isso, tá? Aí, mas irmão, Vitor, como é que eu vou ter segurança então nisso? A maior segurança é a herança que Lutero nos deu, da sola Escritura, só a Escritura. Quem vai falar por último? É a doutrina contingencial, é a doutrina da comunidade, é a doutrina regional, local, ou é a doutrina bíblica geral, universal? É a doutrina bíblica. Por isso que Lutero rompeu. Porque dentro do catolicismo, a tradição ainda católica, oral, a tradição passada por padres, através de seus livros extra-bíblicos, é levado muito em consideração. Eles colocam muito de igualdade com a Bíblia. Ou seja, o que a tradição católica diz acerca de uma coisa, às vezes pode até ser maior do que o que a própria Bíblia diz. Lutero viu isso. E ele falou, não, é a palavra que tem que falar mais alto. Então o conceito de Cristo vai ser mais ou menos assim. Algumas religiões vão esquecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que foi nos dada por permissão de Deus, que é o que tem aqui, é aquilo que Ele gostaria que nós soubéssemos acerca dele. Eu particularmente acredito que a Bíblia não é nem um pouquinho, não é nem 2% do que Deus verdadeiramente é. Deus é muito maior do que essas páginas, a gente não tem noção. Tanto que Paulo foi ao terceiro céu e ele viu coisas que são impossíveis de serem ditas, que é uma coisa inconcebível para a mente humana. Então, mas a Bíblia, ela tem aquilo que nós devemos saber acerca de Deus, acerca do caminho da nossa salvação. E a Bíblia, acima de tudo, é um livro de fé. Não é um livro histórico, fidedigno. Na Bíblia vai conter erros geográficos, como Josué. O sol parou. Nós sabemos hoje que não é o sol que gira em torno da terra, mas a terra que gira em torno do sol. O certo seria o quê? A terra parou de girar. Irmão Vitor, então a Bíblia tem um erro. Não. Aí você tem que entrar no contexto daquela época. Por isso que é importante, você entra... Peraí, que época ele estava? Galileu já existia? Copérnico já existia, mas nunca. Então eles não tinham noção dessa realidade espacial, da astronomia que nós temos hoje, essa facilidade de ir lá no Facebook, lá no Google, Deus Google, pergunta para ele, Então, contém isso. Por isso que a Bíblia é um livro de fé. Mas questão de salvação, questão de caminho reto, de justiça, de retidão, de arrependimento, de misericórdia, não existe livro como a Bíblia. É ali que nós encontramos a água para saciar a nossa fome, a nossa sede. Então,
toda a concepção de Cristo, Jesus do céu, repreende isso. Toda a concepção de Cristo, ela deve ser pautada na Bíblia Sagrada. Fora disso é especulação. Fora disso é tradição. E como a Bíblia Sagrada tem que falar por último, o que vale é a palavra de Deus. E Lutero não quis sair da Igreja Católica, irmãos. Ele queria reformar a Igreja Católica. Ele foi convidado a se retirar de maneira pacífica. Só que não. Parece aqui. Mas ele queria mudar a igreja. Ele não queria romper. Ele falou, não, tem alguma coisa errada. Eles não quiseram. Então ele foi obrigado. Lutero não quis fundar o luteranismo. Isso vai acontecendo no decorrer da história. Então a gente vai indo, né? Então, cristologia. Então, falar de Jesus não é tão fácil, porque cada um aqui também tem a concepção de Jesus. Jesus é meu Salvador, é maravilhoso. Enfim, cada um tem a sua subjetividade, a sua experiência com Ele. Cada um tem uma conversa com Ele que ninguém tem igual a você. Cada um fala, chama Ele do jeito que quiser. Meu querido, meu amigo, meu amado, fiel escudeiro, enfim, príncipe da paz. Cada um tem a sua característica. Mas a cristologia, ela vai se preocupar em trazer as características de Deus mediante a palavra de Deus. Eu escolhi o texto de Filipenses porque, para mim, é o texto-chave do ministério de Cristo e de toda o seu chamado, né, a ser cumprido na terra. Que diz, de sorte que haja em vós, em nós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Nós vamos falar sobre essa palavra esvaziou-se, que é o kenosis, no original, a si mesmo, tomando a forma de servo. A palavra original para servo é doulos, que significa quase como escravo. Servo literalmente de servir. Não de palavra bonitinha, não, de servir, literalmente servir. Fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então eu acho muito forte essa concepção de Paulo, que na verdade é um compêndio, né? É um resumo de todo o ministério de Cristo. Mas como nós falamos de Jesus, quer ver? Eu vou perguntar para 5 pessoas aqui. Tu não vale. Eu falo de Jesus, o que tu lembra, mano? Se tu pensa em Jesus, quem que tu lembra? O que tu imagina? A imagem que vem dele de você? Pode falar, fica livre. Família? Mas dele. Não do projeto dele, não da ação dele, mas dele, Jesus. Assim, quando você fecha o olho e você ora, você imagina Jesus como? Como você vê Jesus quando você lê assim? Porque a gente sempre faz uma personificação, né, assim, né, na mente. Como é que você vê? Ser carinhoso, assim. Com brilho, sem brilho, roupa branca, muita luz, tá bom. Você, mano, de óculos? Isso. Como é que você enxerga assim, a sua personificação de Cristo? Sim, eu sou um redentor, né? Tá, mas assim, ó, essa é a ação de Cristo, mas ele, a pessoa de Cristo, ele mesmo, como você vê ele? Tá. Você, mano, de óculos, você que não fez teologia, né? Como é que você imagina Jesus assim? Sabe quando você ora, que você pensa em Deus assim, você imagina aquele trono gigante, e Deus assim com as mãos abertas, sabe? Como é que você vê Jesus nisso? Ou você não vê ele dessa maneira? Com transmissão de paz, Deus paz. Tá. Você, mano? Tudo bom? Eu vejo ele, a minha primeira imagem quando fala em Cristo, né, como sofrendo. Sofrendo. Sangue. Você, mano? Você fala de personificação. Isso, Quando personificação. fala de personificação, eu imagino uma pessoa Uma pessoa. que mais ou menos 1,82 m, com muita calma, um professor, Legal, um brilho, legal. um amor, uma paciência, quando vem da personificação e da imagem que sempre foi colocado para nós, né? Uma pessoa, não que seja, digamos assim, uma pessoa bonita, mas o que seja bonito nele é o brilho que ele transparece, daquela paz, daquele amor que ele tem. Legal, legal. Nós não podemos confundir, obrigado. Nós não podemos confundir o Jesus que a gente vê nos quadros pintados, tá? Que geralmente é a primeira figura que vem. Cabelo compridinho, lisinho, feito chapinha, olhinho claro. Isso se chama eurocentrismo. Quando a Europa era o centro do mundo, pô, eles não vão criar um Jesus com a cara da Palestina, né? Eles vão criar um Jesus europeu.
Então eles pintaram Jesus bonitão, olho claro, pele bem clarinha, sem nenhuma marca, cabelo lisinho, mas isso é inconcebível dentro de um contexto de vida palestina. Sol de 50 graus, à noite muito frio, chinelo, pé no chão, areia, sem protetor solar, enfim. Fizeram até há alguns anos atrás uma outro tipo de personificação, uma mais fiel. Essa ficou bem legal, né? Não que vai ser, né? Mas é que realmente com certeza que mais se aproxima, uma pessoa de pele bem morena, queimada pelo sol, sofrido, uma pessoa de cabelo mais crespo por ser palestino, enfim, totalmente diferente, barba, totalmente diferente daquela concepção europeia de Jesus. Mas o fato é o seguinte, quando nós pensamos em Jesus, nós pensamos em Jesus Deus, a maioria, não foi o teu caso, a maioria, uma veste branca, às vezes até um olho que a gente lembra de João, olhos de fogo, enfim, a gente imagina um ser celestial, poderoso, aquele ser que nós olhamos assim e falamos, meu Deus, esse tem poder. É difícil alguém conceber Jesus assim. Por isso que eu fiz essa pergunta, que cada um dá uma característica, né? É bem difícil, é bem raro alguém conceber Jesus como um ser humano homem. Quando a gente fala de Jesus, a gente já remete a Deus. É um Deus. Ele brilha, ele tem poder, ele manda. Então ele impõe respeito. Apesar de Isaías, se eu não me engano, fala que ele era um homem totalmente feio, desprezível, cheio de dor, sem formosura, que não chamava atenção. Jesus, provavelmente, enquanto nós andávamos no shopping, ele ia passar do nosso lado, nós não ia dar uma agulha para ele. A gente ia falar assim, puxa, um cara mal vestido, que brega, olha só, não tá legal. Mais ou menos. Mas humilde, exatamente. Só que a maioria tem essa concepção. Aí nós acabamos esquecendo de uma realidade que a cristologia vai nos ensinar, que é a natureza de Cristo. Então, quem era Cristo? Ele era, além de Deus? O Vitor, ele era Deus? Com certeza ele era Deus. Mas o texto que nós lemos diz que ele se fez homem. Ele rebaixou, ele foi um nível abaixo, bem abaixo. Ele foi um nível da sua própria criação, porque ele estava no ato da criação, e ele se tornou homem. Então, Jesus ele tem a natureza divina, Jesus ele é Deus. E você tem que ter essa concepção de Jesus. Se você não tiver, você cai na heresia. E nós já vamos ver que tipo de heresia era essa na época de Jesus e que continua até o dia de hoje. Então Jesus ele é Deus, mas só que nós nos esquecemos também que Jesus ele era um homem. Ele tem a figura, a natureza divina e a natureza humana. E quando nós falamos em humano, até dá uma coceira, porque nós lembramos de nós mesmos. Nós pensamos, mas Jesus é assim tipo que nem eu, amor Vitor. Mais ou menos. Não do teu tipo, não do meu tipo. Mas coitado, né? É isso que essa mentalidade a gente não permite. E nós não nos permitimos imaginar um Deus humano, um Deus que tem a característica do Vitor de sofrer, de ter. Nós queremos ter um Deus que é acima disso. Só que a Bíblia é muito enfática na realidade de que Jesus ele foi homem também. E na verdade nem é pregado isso. É pregado que Jesus rapaz, está com a vida ruim, ele vai melhorar, é só aquilo que é demais, assim, que Deus pode fazer. Mas sempre é esquecida a figura humana de Jesus. E Jesus ele foi humano. Provavelmente Jesus na sua época, provavelmente não, ele teve, mas não sei se era chamado assim, CPF, identidade. Ele teve endereço, ele morava na rua tal, ele era conhecido pelos vizinhos. Tinha suas digitais, exatamente. Mesmo que divinas, mas humanas também. Então Jesus ele foi humano também. Ele vestiu essa mesma carcaça que eu e você vestimos. E que Paulo grita e berra, quando que eu vou me livrar desse corpo de morte? E que eu e você, às vezes, muitas das vezes, as nossas aflições, nós pensamos da mesma maneira, nos momentos de tentações. Meu Deus, quando é que isso vai acabar? Não é verdade? Ele passou a mesma coisa, o
mesmo tipo de aflição. Agora triplica isso. Foi mais ou menos o sofrimento de Cristo. Então eu vou dar ênfase nessa primeira aula, principalmente a figura humana de Jesus. Para entrar na nossa cabeça que Jesus ele é Deus, ele continua sendo Deus, mas ele continua sendo homem. Preste atenção no que eu estou falando. Ele é Deus e está sentado à direita do trono de Deus, mas ele continua sendo homem. Por quê? Porque ele teve o nosso corpo, ele morreu com o nosso corpo, e ele teve uma ressurreição com o mesmo corpo. E Paulo diz que assim como ele foi ressurreto, nós seremos da mesma forma que ele. Nós vamos ter o mesmo corpo de Cristo igual a ele, porque ele era humano, ele passou por esse processo. Apesar dele ser Deus e ainda mandar em tudo, ele continua tendo essa característica de homem. Ele não virou, ele ficou ressurreto, a pele dele não ficou cravejada de diamantes, de nada, assim, nada. As pessoas olharam para ele e falaram, é Jesus. E é engraçado que a Bíblia diz que ele comeu, o corpo ressurreto comeu e passou pela parede e chegou. É um mistério muito grande. É um mistério muito grande. Primeiro ele saiu do túmulo sem mexer. Exato, passou pela pedra, sem mexer. Depois sentou para comer pão. Comeu peixe, né? Não, ele fez o fogo. Fez o fogo. Olha que interessante. Então ele participou, então ele não é um fantasma. Aí Tomé duvidou e falou, Tomé, toca aqui. Tomé falou, realmente, é de verdade. Então, olha a natureza humana de Cristo presente na sua divindade. E existe a natureza divina presente na humanidade de Cristo também. Então essa é uma característica importante. Gente, da mesma maneira que ele foi ressurreto, nós seremos. Nós teremos o mesmo corpo que ele. Aquilo que era corruptível vai se tornar em incorruptibilidade. Aquilo que era pecado se tornará em justiça eterna. E mais nada vai te tirar dele. Glória a Deus. Amém? Coisa boa, né? A gente pensa assim, é bom, né? Agora eu pergunto, quem quer ir agora? É bom, irmão, que maravilha! Quem quer ir agora? Não, mas eu tenho um negocinho para terminar ainda. Eu tenho uma casa, estou construindo. Pagar o carro? Não, pagar não. Se fosse isso, eu queria ir. Se fosse por isso. Mas isso também demonstra a nossa. É porque a vida é um dom de Deus, exatamente, apego. E porque a vida é um dom de Deus. E a vida é bela. Como aquele filme, a vida é bela. A vida é linda, apesar dos seus percalços. Ninguém quer morrer já. Nós queremos. Ah, mas você vai morar com Jesus? Eu sei, mas calma, eu vou morar com ele, já que eu tenho essa certeza. Até essa semana aconteceu algo bem triste com a mãe de um conhecido meu, que eu trabalhava no Elias Moreira. Ela desceu do ônibus para trabalhar às 6 horas da manhã, foi entrar no colégio, pum, fartou. Gente, não deu tempo. Infarto fulminante. Pessoa querida, amada, sorridente. Aí vem aquela mensagem, né? Porque Salomão, quando diz assim, é melhor tu ir no enterro do que numa casa de festa, ele diz justamente por causa disso, porque quando você está em festa, você não pensa em nada. Você pensa em aproveitar. Quando você vai no enterro, você olha aquele corpo lá, você pensa assim, como que desceu? Quando é que vai ser eu? Então, o que ele fez, né? Estou preparado, a gente sempre tem aquelas... Mas é como o Mário Quintana diz que quando a gente parte dessa vida, a gente sempre parte às tontas, sempre se debatendo, sempre com a sensação de que vamos ficar devendo, realmente. A gente sempre vai ficar devendo. E é aí que entra a graça salvadora. Aonde nós devemos, entra a graça, que é aquele favor imerecido de Deus que cobre isso e fala assim, eu sei que tu é um devedor, tu é um miserável, rapaz, eu sei quem tu é, mas eu te amo, tu se arrependeu, tu te conheço, eu vou ficar contigo. Isso é maravilhoso. Se eu te conheço E se eu te conheço é que faz a diferença. Exatamente, eu sei quem tu é. Os outros até te olham lá fora assim de uma maneira, mas dentro do quarto eu sei quem tu é. E ninguém te conhece dentro do teu quarto. Aí entra Mateus 7,7, se eu não me engano. Ora o teu pai está em secreto, porque ele te recompensará que está em secreto. Enfim, a vida com Cristo não é uma vida de pose, é uma vida secreta. É por isso que perguntaram para Jesus, onde é que está o teu reino? E ele falou, olha, cuidado com aqueles que dizem, vem aqui que está o reino, vem lá que está o reino, lá está o reino. Porque o reino não é visto por nós, porque ele está dentro de vocês. Jesus falando. E se o reino está dentro de cada um aqui, quem é que sabe quem é reino e quem não é reino verdadeiramente aqui? André?
está entre vós, na verdade. Mas no texto original, dentro da NVI, está dentro de vocês. Quem é que sabe? Só Jesus. Só Jesus conhece vocês literalmente. Você pode olhar para uma pessoa, não ir com a cara dela, não gostou, o jeito e tal, não, isso não me engana tal, mas Jesus conhece. E às vezes no quarto, essa pessoa que não te engana, está lá no quarto falando, meu Deus, quem dizer que a pessoa é um pecador? É o fariseu publicano. Fariseu publicano. Lucas 16? Lucas 18? Eu não lembro. Leiam a parábola do fariseu e do publicano que você vai compreender o que é misericórdia. Então vamos lá. Então, existem dois Jesus que compreendem um. A característica de Jesus divino e humano é a mesma coisa que tentar explicar a Trindade, segundo Wayne Grudem, que eu já vou indicar para vocês se vocês querem uma teologia sistemática. Bem boa. Wayne Grudem, teologia sistemática exaustiva e atual. É bem exaustiva. Bem exaustiva. É bem boa. Ele tem uma linguagem fácil, um erudito falando sobre assuntos interessantíssimos. Ele é calvinista, André, moderado e ele é muito inteligente. Ele sabe falar como ninguém, assim, sobre assuntos bem... Então é bem interessante. Se quiser ir passando para o pessoal ir anotando, mano, faz favor. Ele fala que tentar explicar a natureza de Jesus divina e humana é a mesma coisa que tentar explicar a Trindade. Como três sendo um? É um mistério. Não, daí tu pega, eu já vi, professor, a gema do ovo que tem a membrana, tem o núcleo, tem... Amém? Mas, e aí? Não compreende, é uma coisa que... É a questão da fé. Nós assim acreditamos. Uma vez, eu já fui testemunho de Jeová durante 2 anos, mas eu era bem pequenininho, tinha 11, 12 anos. Não faz muito tempo, 5 anos atrás. Mentiroso. Aí eu fui abordado por 2, e eu sei que eles são exaustivos e não tão atuais como a nossa teologia sistemática. Eu fui abordado e quando eu falei que eu era cristão, evangélico, ele me como é que você pode ser politeísta, rapaz? Politeísta não precisa ter 3 Deus, Jesus. Bem, mano, vai explicar. Eu sentei no banco do curso de teologia que o professor exaustivamente é assim, e todo mundo diz assim, meu Deus, vai explicar para um testemunho de Jeová num sol de 35 graus de Joinville que não é. Falei, não, amém, eu sou mesmo. Fiquei as costas e fui embora. Porque senão eles começam, eu sei como é que eles são bem persuasivos, né? E eles levam a palavra que eles levam a conversa onde eles querem chegar. Apocalipse. Tá? Eles vão chegar em Apocalipse. De alguma maneira eles vão chegar em Apocalipse. Então, quando se fala em Jesus, a gente fala Jesus Cristo é o sobrenome dele. Cristo não é sobrenome. Mas como não? Jesus Cristo da Silva? Não é. Jesus Cristo se diz respeito à sua principal característica, o seu chamado, o seu motivo de existência aqui na terra como homem. Cristo significa o ungido, o enviado, o Messias. Agora, Jesus de Nazaré representa o quê? Da região da onde ele veio. Jesus nasceu em Belém, às pressas, e ele teve a infância em Nazaré. Então esse Jesus que teve a infância em Nazaré é que é o Jesus histórico. O que é o Jesus histórico? É o Jesus homem. É o Jesus histórico que fez história como homem. Agora eu te digo, mais de 2000 e poucos anos se passaram e nós não conseguimos ter quase absolutamente nenhum capítulo, nem 3 páginas acerca do Jesus histórico cientificamente comprovado. Mas não vi as descobertas lá, nada acerca de Jesus. O Jesus histórico. Jesus que nasceu. A história se cala desde a infância de Jesus até o seu aparecimento, praticamente. Ali no Bar Mitzvah, que ele vai ser apresentado e tal. Ali conta um pouquinho os evangélicos, mas os evangelhos não é considerado um livro histórico científico. É um livro de fé. Então Jesus históricos ele é praticamente calado dentro do círculo científico. Realmente não tem livros extra-bíblicos que comprovem a existência de um tal de Jesus. Apesar de outros livros
compreender a existência de líderes daquela época, mas isso, irmãos, não é uma coisa para... Então, irmão Vitor, não, sabe por quê? Aquela época que Jesus veio como Senhor, gente, a história de que viria um Messias em forma de homem, que nasceria de Deus sem pecado, é muito mais antiga do que Jesus, desde o nascimento de Jesus. Os judeus fervilham isso até hoje, a vinda do Messias prometido. Tanto que quando Jesus veio, eles se decepcionaram, porque para os judeus o Messias vai vir livrar eles da garra do mal, principalmente do povo romano daquela época. Por isso que eles não aceitavam Jesus, porque que Deus é esse que veio nos libertar, mas ele se submete à lei romana? Os romanos nos matam, nos roubam, e ele continua calado, seguindo, faz umas coisinhas que desaparece, some, nem há muita gente que persegue ele. A gente imagina que Jesus fez assim, nossa, ele foi para estádio do Maracanã, lotou 78 mil pessoas, muita gente seguiu Jesus, muita, mas comparado a outros, não foi muita coisa. Sabe por quê? Porque muitos messias já tinham vindo antes dele, dizendo que era um Messias. E muitos já tinham morrido a mesma morte de cruz que Jesus. Então quando Jesus apareceu, para muitos era assim, é só mais um que veio agitar, mais um anarquista, mais um cara que veio aí. Principalmente quando eles sabiam que vinha de onde? Meu Deus, pode vir alguma coisa boa de lá, rapaz. Coisa pequena, cidade sem expressividade nenhuma. Então a concepção social da época era essa, não, mais um Jesus, legal. Até mesmo os discípulos que andaram 3 anos seguidos com ele, quando ele foi preso, Pedro não negou? Por que Pedro negou? Você sabia que ele era Deus? Não, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Por quê? Porque teve dúvida. Falou assim, né? Acho que não é mais não. Andou com ele 3 anos seguidos, lado a lado. Nós andamos 20, 30 sem ver, mas bem-aventurado aqueles que creem e não veem. E chega em um determinado momento da nossa vida que a gente pensa assim, será que Jesus existe mesmo? Será que é realidade isso? Fala, mano. Não quero falar com você. Capaz, tu fica à vontade, irmão. Mas sabe que foi Jesus que orientou ele? Orientou quem? Pedro. Como assim? Senão, como é que ia ser Pedro depois de formar a igreja lá com o João lá? Tá Ele ia certo. ser preso em muito tanto tempo. Tu me nega 3 vezes, né? E sai louco, né? Uhum. É verdade. É bem complicada essa história do Pedro, assim, porque Pedro lembra muito nós. Nós vivemos negando Cristo. Em muitas ocasiões da nossa vida. Não é negar de boca pública, mas é negar em atitudes. Então, o Jesus histórico, ele praticamente se cala diante da história, gente. E é por isso que Deus, os ateus, aqueles que não gostam disso, rapaz, isso é uma mentira. Mas nós conhecemos a Ele, porque Ele se revelou a nós, mediante uma promessa dEle antes de partir para o Pai, que é que nos testifica que tudo que nós escutamos acerca de Jesus, o que nós lemos na Bíblia é verdadeiro. E isso é uma coisa inexplicável, sobrenatural, que nenhuma ciência vai conseguir explicar. Nós, a nossa sã consciência, olhando um camarada pregar que Jesus morreu, de repente a gente, meu Deus, é como se as escamas dos olhos caem, literalmente, fala assim, isso é tudo verdade. E a gente aceita. A gente fala, eu aceito esse Jesus. Aí você vai estudar, mas Jesus não existiu. Como não? A história científica não explica a existência de Jesus. Fala de Tiago, fala até de Paulo, mas Jesus, mas nós que somos templo do Espírito Santo, a gente sabe com quem a gente está lidando, né? Então, Jesus de Nazaré corresponde ao Jesus histórico, ao Jesus que pisou na terra, que tomou água, que pisou com o pezinho. Provavelmente ele era uma criança extremamente educada. Nossa, ele foi perfeito, né, enquanto humano. A gente vai ver se falar sobre isso. Aí tem o Jesus, o Cristo, que é o Jesus da fé. Mas só que o Jesus histórico também é um Jesus da fé. Porque nós não temos comprovações históricas de que ele realmente esteve aqui e fez tudo isso. Correto? Então, pela fé nós acreditamos nesse Jesus histórico, e pela fé nós acreditamos que esse Jesus histórico era Jesus Cristo. O Cristo, com o artigo o Cristo, o Messias, o enviado de Deus que iria nos salvar do pecado, da redenção, que nós iríamos morar para sempre ao lado dele. Então, tantos os dois Cristos tantos os dois Jesus, são de fé. Mesmo o histórico. Eu acredito que ele esteve aqui, que ele pisou aqui.
Porque seria uma bobagem, seria uma heresia eu acreditar num Deus que me salvou, mas que não fez o que ele fez. Porque como representar alguém, como ser mediador de alguém? Alguém é advogado aqui? Vocês dois são advogados? Você vai representar alguém, você tem que saber muito bem, né, daquela pessoa que você faz, conversa com ela, por que aconteceu, tal, para você falar em nome daquela pessoa, correto? Então, como é que Jesus iria poder, usar uma expressão, quebrar o nosso galho lá com Deus? Falar assim, ó Deus, pega leve com ele, porque eu entendo como é que é esse negócio. Se ele não viveu, ele não pisou, ele não viu, ele não passou por aquilo que nós... Pode falar, André. Isso, prolongar um pouco o que você falou do Jesus histórico. Fala, mano. Você estava vendo um vídeo do próprio Sidney que compartilhou há tempos atrás. É um vídeo do Dr. Rodrigo Silva, que é um pastor adventista, se não me engano. Mas ele próprio, o Jô Soares, né? E o Jesus histórico é comprovado através da ressurreição. Né? Ainda assim escandaliza o Jô quando ele vê o vídeo, mas a questão é que, para aquele contexto, né, os apóstolos morreram, não morreriam por uma mentira, da maneira que eles morreram. Sim. E outra, não contariam para mulheres, que na época não tinham, a palavra delas era considerada válida, elas eram totalmente excluídas da realidade espiritual de templo. As mulheres não entravam nos templos, não participavam da liturgia, mulheres e crianças, né? Isso é bem interessante. Eu achei interessante o vídeo, né? E o mais é adventista, mas ele defendeu com bastante propriedade essa questão da... Mas eles são inteligentíssimos. Prova da ressurreição, sim. Pensa nos camaradas que leem. Achei bem, e é bem coerente o argumento. Do Jesus histórico, que se comprova com a ressurreição. Bem, é pela fé, né? Exatamente. Porque ressurreição já naquela época, Jesus estava lá falando, de repente ele fala de ressurreição, a galera, vamos vazar. Ressurreição, que isso? Que história é essa? Tem um monte de gente que não acreditava nisso. Era bobiça. Saduceus eram uns. Bobiça com ressurreição? Que isso? Fala, mano. Eu acho que nesse aspecto histórico também o fato de nós contarmos ano 2015 depois de Cristo. Houve nascimento, houve uma morte. A era cristã, né? Mas aí entra a questão da igreja, da instituição, né? Se contou a partir da morte de Cristo, né? Mas eu não sei até quanto que isso é válido. Por exemplo, os judeus não contam, né? Os judeus, o calendário judeu é totalmente diferente do nosso. Totalmente diferente. Então eles seguem por sua responsabilidade social, pelo mundo ao qual eles estão vivendo, eles têm que ter essa data, mas o calendário deles, do mundo deles, é outro. É outro, né? Chinês, eu acho que é outro. Tem um monte de gente que não considera o calendário cristão. Eu não sei se vai a questão de Constantino, do monopólio da igreja cristã, não. Né, ele angariou todos os cristãos para o seu lado, porque ele virou imperador, e ali que começou a aparecer ídolos, ali que começou a aparecer um monte de coisa. A instituição igreja, templo visível, começou a ser instaurado 300 anos depois de Cristo, com a ascensão de Constantino como imperador romano. Antes disso não existia templo. Eram comunidades cristãs, eram pessoas que se iam em casa, viviam a fé comum de cada dia, repartindo de cada dia. Então por isso que depois eles disseram, vamos montar um templo e aqui vai se chamar a casa de Deus. Por isso que nós temos que cuidar. Toda a igreja só é igreja porque nós estamos dentro dessa igreja. Nenhum templo construído por mão humana é tão sagrado quanto eu e você. Deus mesmo falou, nunca mais eu vou habitar em um templo construído por mão humana. E quando Deus falou, está falado. Mas irmão Vitor, por que quando nós entramos na casa de Deus, nós sentimos a presença de Deus? É porque tem uma comunhão de filhos de Deus naquele lugar. A partir do momento que aquele lugar sai, virou um lugar onde tem cimento, argamassa, tijolo, chão, piso. Não tem nada de sagrado. A coisa que é sagrada dentro do templo é eu e você, que somos o verdadeiro templo do Espírito Santo. Paulo diz isso, 1 Coríntios capítulo 6, eu não lembro se é 18, 19, porque vós sois templo do Espírito Santo. E a palavra que ele usa nessa expressão no original é naos, para templo. E é naos, e quando se falava em naos, por exemplo, aqui está no templo, tinha o Santo dos Santos. Quando ele fala naos, ele está se referindo a esse lugar aqui que é o Santo dos Santos. É onde a arca estava
é onde o sacerdote entrava uma vez ao ano para fazer propiciação pelo pecado do povo, é onde Deus falava. Se o cara entrasse meia boca aqui, tipo, mais ou menos, ele era fulminado. Então Paulo diz assim, ó, vocês são o naós de Deus, o lugar mais sagrado, onde Deus fala, onde Deus se manifesta, é vocês. Até os anjos não, nem eles têm isso. Então, o templo foi constituído por um imperador extremamente pagão. Então o irmão diz, não vou mais para a igreja, ficar em casa. Não, nem deve. Porque viver uma fé evangélica cristã é viver uma fé em comunidade. Não existe fé sem comunidade, sem repartições de angústia, sem repartições de bens quando é necessário, sem ajuda de oração, sem alegria junto, sem comunhão junto. É impossível você viver uma fé. Ah, mas eu amo Jesus e está lá vendo o Domingão do Faustão, quando os irmãos estão aqui se alegrando. Ah, mas eu amo Jesus. Não, realmente ele sabe que tu ama Ele. Mas assim, ó, não tem como dizer que tu ama a Deus, mas não quer viver em comunhão com os irmãos. É impossível viver essa fé. A ceia já é um exemplo. A ceia é perdoar uns aos outros. Olha, até minha conclusão foi sobre a ceia de Coríntios, que é um negócio bem interessante, que foi assim, ó. O que está em pauta na ceia de 1 Coríntios capítulo 11, né? Não é a sua responsabilidade pessoal e individual diante de Deus. Porque quando a gente vai para os cultos de ceia, o que a gente pensa? Meu Deus, como é que eu estou diante de Jesus? Meu Deus, só eu. É eu e eu. Será que eu fiz essa semana? O que eu falei? Meu Deus, eu peço perdão daquilo que eu fiz que eu não fiz. Para estar bem para ceia. Porque a gente já lembra daquelas histórias que o cara toma na ceia e morre, né? E é atropelado, meu Deus, aquilo é um terrorismo. Né? Então a gente pensa em nós. Mas o contexto de 1 Coríntios capítulo 11 não é você, é a comunidade. Porque alguns coríntios, que é uma ceia diferente da nossa época, eles se reuniam para comer, faziam um banquete, cada um trazia, os mais ricos traziam muitas coisas, e os mais pobres, que eram escravos, chegavam mais tarde porque saíam mais tarde do trabalho. Mas os ricos não estavam esperando os mais pobres, comiam o melhor e deixavam. Aí Paulo soube disso e falou assim, que isso? Que tipo de comunidade é essa? Que tipo de comunhão é essa? Está errado. Então a responsabilidade na ceia, quando você for tomar a ceia, não é com você só e Deus. Também pode ser a vertical, mas é mais a horizontal. É você com a comunidade, o que você tem feito pelos seus irmãos, o que você tem feito pela sua família, como você tem se portado diante do Evangelho e diante das pessoas, como você tem refletido a imagem e a semelhança de Cristo em sua pessoa, através dos seus atos, da sua... Enfim, é uma reflexão comunitária, uma reflexão não micro, mas macro. Quando você tem que pensar em você. Porque a partir do momento que você pensa em você automaticamente vai pensar nos outros. Mas a maioria não é assim. Me perdoa, Jesus, porque eu sou mau, mas não lembrou que tu fez aquilo para fulano e tal. Na verdade, quando a gente vai orar por perdão de pecado, é assim, Jesus, perdoa meus pecados. Tu conhece. Ele sabe. Mas ele quer saber qual. Porque quando eu falo assim, Senhor, me perdoa os meus pecados, é muito evasivo. A partir do momento que você começa a denominar os seus pecados, aí você vai ver o quão abençoado tu é. Senhor, perdoa porque eu tive inveja naquele carro do irmão. Senhor, perdoa porque eu olhei, eu xinguei no trânsito. Senhor, eu olhei com mau olhos para um outro irmão. Começa a dar nome aos seus pecados, que você vai ver o tamanho do mundo que é. Chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, perdoa meus pecados, meu, é muito relativo, é fácil. Ele vai te perdoar, mas você não vai... Opa, peguei errado aqui, André. Tu não vai ter noção da quantidade do que você é verdadeiramente. Pode falar, mano. Era sobre o Jesus histórico, você falou que não tem provas, né? Aham. Aquele santo grau, o que a teologia acha? Santo grau? A teologia protestante, nada. Nada. A teologia católica, nossa, aquilo ali é uma especulação enorme, assim, que, né, pode ter sido ele que realmente, né... Mas enfim, daí você vai ver a figura do Jesus, está lá, aquele Jesus meio europeu, né? É isso que não muda. Tá até a coroa, tudo, né? É um mistério, mano. É um mistério. Eu particularmente não acredito. Não acredito que Jesus deixaria esse tipo de vestígio. Não deixou nada naquela época. 2000 anos não... Eu respeito, não deve ser levado em consideração, amém? Vai fundo, pesquisa, né?
Mas eu nem ligo para essa bobice. Está no Vaticano, né? Se não me engano, está no Vaticano, está em propriedade da Igreja Católica, né? Eu até conversei com um padre esses dias. Nossa, eles têm tantas coisas assim. O braço de uma freira que morreu, que o corpo dela está esquelético, mas o braço que fez a cura lá está inteiro ainda. Umas coisas assim que... E eles são detentores disso, né? Desde o tempo de... Quem viu o filme de Lutero? Que eles pegavam os ossos, botavam lá no osso de João. Meu Deus, eles faziam aquilo ali, né? E eles têm essa capacidade, essa tradição. Ó, isso é uma tradição. De que, nossa, existem objetos sagrados. Rapaz, Cristo é plenitude de tudo. Ele é sagrado. Mais nada é sagrado. Ele é sagrado. Ele é santo. Ele é poderoso. Nenhum objeto, nada pode interferir ou intermediar entre você e Jesus, sendo o menos, mais poderoso. Não tem, é Ele, acabou. Nele se fundou todas as coisas. Todas as sombras do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento você vê, o anjo do Senhor apareceu a Josué. E o anjo do Senhor foi à frente do exército. Eu até me arrepio com isso. E o anjo do Senhor não sei o quê. Muitos acreditam que seriam teofanias do próprio Cristo. Jesus, já no Antigo Testamento, aparecendo em nome do Pai, sendo o anjo do Senhor. Mas o ouvido de Jesus não nasceu. Mas João capítulo 1 diz que ele antes de tudo ele era. E tudo foi feito por meio dele. E sem ele nada do que existe poderia existir. Então ele é eterno. Jesus não é imortal. A diferença básica de imortalidade e eternidade é que imortal você nasce. Você pode se tornar imortal, que é o nosso caso. Não vamos conhecer a morte, correto? Eterno não se criou. Ele é porque é. E isso é uma propriedade exclusiva de Deus. Quem é Deus? Que é o caso de Jesus. Isso ele não divide, isso ele não divide com ninguém. Eternidade ele não divide com ninguém. Onipotência ele não divide com ninguém. Onisciência ele não divide com ninguém. Onipresença são características exclusivas de Deus, que ele não divide com absolutamente ninguém. Fala, mano. Professor, eu estou encabulado ainda com a questão do Jesus histórico. Pelo que eu entendi que o senhor falou, então eu não tenho como, por exemplo, se alguém, um cético argumentar que Jesus nunca existiu, eu não tenho como apresentar nenhum argumento favorável à existência dele. Historicamente. É porque os evangelhos... tu não vai conseguir montar um mestrado, por exemplo. Na verdade, tu não vai conseguir montar um TCC com os argumentos apresentados da existência de um Jesus histórico, entendeu? Você vai encontrar lugares que dizem que não, tal lugar tem tal característica, tal lugar, mas não são conhecidos cientificamente, entendeu? Por pessoas entendedoras, homologado por um ambiente, pelo ambiente, pela uma instituição que se responsabiliza por tal afirmação, entendeu? Eu ouvi terceiros, né? Como sempre posso sim. Mas de que havia um registro histórico de um Jesus que foi morto em cruz naquela época, nos registros dos livros romanos. Não sei se já ouviram alguma coisa desse sentido. Olha, que aí pode... Jesus, uma palavra que tinha muitos que tinham esse nome, isso é tudo questionável. Pode ser porque Jesus é mesmo do que João, mais ou menos, hoje em dia. Silva, que é o meu sobrenome. Professor, desculpa, mas eu discordo do senhor. Não, pode falar, mas discordo. Eu assisti algumas aulas do professor lá, o Marcelo Berti, talvez o senhor conheça, e ele assim, apresentou vários argumentos favoráveis à existência de Jesus, de forma documental, e tem tantos adversários de Jesus quanto aqueles que eram favoráveis a Jesus. Sim. Porque, claro, por exemplo, Platão, Sócrates, ninguém duvida da existência de Platão e de Sócrates. Não. Por que não duvida? Porque tem registros históricos, científicos que comprovam a existência dele. Tem registros escritos. Exatamente. E se você pegar a pessoa de Jesus, você também vai encontrar registros escritos, tanto dos inimigos de Jesus quanto dos amigos de Jesus. Nesse sentido, a quantidade de textos falando a respeito de Jesus é bem maior do que Sócrates e Platão. Olha, para mim é novidade isso. Te juro. Para mim é novidade. Ele é cristão, esse Marcelo Berti, sim. Tá. Tem que analisar. Eu vou te ser sincero, eu desconheço, particularmente. Eu não vou desprezar, vou até pedir para ti a indicação do link para mim, porque olha, eu desconheço, mano.
Porque até no final da aula eu quero passar um videozinho de 10 minutinhos do pastor, do padre não, ele é sociólogo, filósofo, do padre Sérgio Cortella. Então, ele fala a respeito de Jesus histórico no programa Canal Livre. Então, eu desconheço, tá? Mas para mim, se puder passar para mim esse link, até a gente pode trazer essa discussão de novo na próxima aula. O que a gente tem que cuidar é não ser tendencioso. Tipo, eu sou cristão, é que nem aqueles cristãos que tentam provar que não existe evolução, mas foi criação. A Bíblia não está preocupada com isso. A Bíblia não está preocupada com isso. Isso vira discussão científica em colégios, com pessoas inteligentíssimas. Eles botam no palco as pessoas, eles discutem a teoria do evolucionismo, a teoria do criacionismo, mas a Bíblia não está preocupada com isso. A Bíblia está pouco se lixando para... Não existe evolução, foi criação. A Bíblia simplesmente diz assim, no princípio Deus criou. É isso. E a Bíblia não é um livro científico onde eu tenho que comprovar a existência de tal coisa. A Bíblia sempre vai ser um livro de fé. Sempre vai ser um livro de fé. Nunca vai ser um compêndio científico onde eu tenho que desossar ela para comprovar que aquilo estava certo. Não. Querido, Jesus nasceu, ele foi assim. Agora, eu particularmente, não Sidney, né? Eu desconheço, mas com certeza eu quero esse link e a gente volta a essa discussão na escola. Com certeza. A gente só tem que cuidar de não ser tendencioso na questão disso. Tem cristão que, cara, eles piram, desculpa a expressão, mas piram, assim, eles querem comprovar de tudo quanto é jeito que não. Que a minha fé, olha só, ela é real, ela é histórica. Eu passei dessa fase. Tenho 32 anos, assim, Jesus nasceu, veio, e eu acredito. Porque eu sou tempo. Mas em questões científicas, aí necessitaria, com certeza, de relatos, documentos históricos, né? Tinha um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão. A pergunta da fé, né? Se você puder dizer Jesus. Exatamente. Entra na questão da científica, de provar o que tu está falando. E a fé não é isso. Não. Nunca foi isso. E a Bíblia Tinha Razão. Eu tinha esse livro, eu não ia até para a biblioteca. É um livro legal. Um livro mais antigo, que fala até de Santo Sudário. É um livro legal, antigo, que fala muita coisa. Fala sobre as muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó. Existem teólogos que comprovam que não existiu, mas existem teólogos cristãos e teólogos não cristãos, tá? Só para entender. Que não existiu a muralha de Jericó. Não existiu. Existem muitos que não têm comprovação científica que existe, literalmente, já nesse livro A Bíblia Tem Razão, diz que existiu. Tinha outra questão que o Sidney tocou, que seria bem interessante. Rudolf Bultmann foi um teólogo liberal, existencialista, alemão. Ele não acredita no Jesus histórico, protestante. Ele acredita no Jesus da fé, que ele chama o querigma, que o que importa não é a existência real da figura de Jesus, mas é a mensagem a qual vai passar. Gente, isso é muito profundo, tá? Eu só estou passando para vocês terem uma noção do tamanho da discussão. Então, Rudolf Bultmann, que era teólogo, ele não acredita no Jesus histórico, ele acredita no Jesus do querigma, da fé, da proclamação. Ele acredita que Jesus é o Filho de Deus, ele acredita na mitologia, que meu Deus, é uma coisa tão complicada que não é mentira, mas é uma história para contar uma verdade. Mais ou menos assim. É muito superficial isso. Então, só para tu ver como a gente está aqui, né? É muito mais. Eu não tenho envergadura científica, né, nem envergadura acadêmica tanta que eu possa discutir absurdamente esse assunto. Tanto que o Ciro trouxe aí uma coisa que é nova para mim, que eu vou atrás, com certeza. Então, só para você ter uma noção até onde vai esse tipo de discussão. Então, tem gente que vai provar, mas depois eu passo o videozinho e a gente continua. Se der tempo, a gente passa a parte 2 do vídeo, aí vai dar uns 20 minutos. Samuel sugere uma vigília para essas coisas. Uma vigília? O Mário Sérgio Cortella é um camarada, vocês devem conhecer, um cara meio gordinho, assim, barbudinho, ele sempre está no Faustão, às vezes falando de filosofia e tal, um camarada inteligentíssimo. Ele é professor da PUC. As heresias cristológicas da época de Jesus, ou pós-Jesus, na verdade. O arianismo, que crê em Jesus, apesar de ser um ser superior, seja inferior ao Pai, sendo uma criatura sua. Ou seja, Jesus, legal, ele existe, mas ele não é um Deus que nem o Pai. Ele é Deus, mas ele tem uma capacidade inferior a Deus, né? A Bíblia já diz o contrário, correto?
Ponto? Alguém tem dúvida nisso? O docetismo defende que Jesus era um mensageiro dos céus e que seu corpo, aí, com certeza, ou eles fumaram a perninha do diabo aí, não sei o que eles fizeram. Defende que Jesus era um mensageiro dos céus e que seu corpo era carnal, apenas na aparência. E sua crucificação teria sido uma ilusão. Meu Deus. Aí que surgiu as raves, tá? Chá de cogumelo. Essa é uma viagem pura, né? Então, mas tem gente que acredita até hoje nisso, tá? Que a crucificação foi uma ilusão, ou seja, de alguma maneira Deus iludiu aquelas pessoas na crucificação, que foi uma... Ebionismo, crê que Jesus era um profeta, nascido de Maria e José, e que teria se tornado Cristo no ato do batismo, ou seja, ele nasceu homem, totalmente homem, quando ele foi batizado ele se tornou Deus. Correto? Entenderam? Heresia. Muitos judeus acreditaram assim também, né? Muitos judeus? Aí eu não sei o que é Acho que também. existe uma ramificação dos judeus. Do judaísmo? Justamente é Deus só... Que eles acreditam em Jesus, mas Deus a partir do batismo. Pode ser porque eles consideravam o batismo, meu Deus, uma coisa absurda, né? E é, realmente. O eucasaísmo recusa a divindade de Cristo, considerando o último dos profetas e chamam-lhe de anjo de Deus. Então, para eles, Jesus não é Deus. Nestorianismo, segundo o qual Cristo é, na verdade, duas entidades vivendo no mesmo corpo. Uma humana Jesus e uma divina Cristo. Olha que confusão, mas irmão, não é isso que está ensinando. Eles acreditam que está separado. Mas nós vamos ver que é aquele mistério da Trindade. São duas em um. Ele é divino e humano. Então. Não só humano ou só divino. Com duas personalidades, como se fosse uma pessoa com bipolaridade, entendeu? Não, Cristo não é assim. Ele é um. Nós lançou um livro justamente para isso, para dizer que ele tinha duas naturezas de corpo. Quem? Não conheço. Seu pai ou filho. Tem um do 2, ele lançou um livro para dizer as duas naturezas redentoras. E deu 600 páginas só falando disso livro. Esse ele é um teólogo da prosperidade lá? Não. Não. Tem o Copperman lá que também fala umas coisas assim. Sabe o Copperman? Que ele fala alguma coisa assim de que Jesus, quando veio para a Terra, ele deixou de ser Deus. Ele deixou de ser Deus. Eu não sei como é que também a questão da... Lembra aquela banda Voz da Verdade? O que eles são mesmo? Unicistas. Eu não sei como é que os unicistas veem isso, entendeu? Essa questão de Cristo humano, Cristo histórico, Cristo de fé. Eu não sei como é que eles veem isso também. Unicistas, né? Que é mais ou menos assim, eles acreditam que Jesus estava no céu, depois Jesus desceu, saiu do céu em forma de homem. Depois ele voltou para o céu e voltou como Espírito Santo. Entendeu? Ele se transformou. Na verdade ele era Deus, né, lá no céu, veio em forma de Jesus, voltou e depois voltou no Espírito Santo. Então, mais ou menos assim. Mas só que a gente vê essas três figuras dialogando, né, interagindo em algumas passagens da Bíblia, como no batismo. Jesus é batizado e uma voz que vem do céu, que não é de Jesus, que é do Pai, avisa, esse é meu filho amado, e vem a pomba do Espírito Santo, que é outra figura dentro da mesma cena. Então são distintos, né? Acho que não sei como eles refutam isso, eu não sei. É tão, sei lá. Mifiacismo, que defende que em Jesus há a natureza humana e a natureza divina, mas que essas duas naturezas se unem natural e completamente para formar uma única, unificada natureza de Cristo. Também, mais ou menos. O sabelianismo, o qual define que Jesus e Deus não eram pessoas distintas, mas sim aspectos ou modos diferentes do trato da divindade com o humano. Ou seja, uma hora que Jesus tratava ele era divino, uma hora ele era humano, uma hora não existe isso. Não tem como fazer esse tipo de separação. Não tem como tu separar, tem um momento que eu sou uma outra pessoa. Por quê? Porque eu sou grossa. Mas tem um momento que eu sou outra pessoa, porque eu sou uma pessoa gentil. Não, você é a mesma pessoa. Não dá para distinguir isso. Você não tem dupla personalidade. Correto? Ou não deveria ter. Não deveria ter. Que Deus nos livre. Quem quis ter dupla personalidade foi o Sansão. Brincou com Deus e perdeu. O N. Gruden afirma que Jesus Cristo foi plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa. E assim será
para sempre. Na sua teologia sistemática, página 435. Onde é que está? Já está aí atrás? Pode passar nessa aqui também, ó. Outra que eu indico, ó. Franklin Ferreira, brasileiro. Essa é top, mas essa é... Nossa! Ele faz uma junção de... Ele vai falar de um assunto, ele fala das principais religiões. O que as principais religiões falam daquele assunto? Depois ele fala daquele assunto dentro do Antigo Testamento, depois do Novo Testamento, e discussões atuais. É bem interessante. Tem que ter uma paciência, mas vamos lá, né? Então aí, ó. Aí Jesus. A humanidade de Jesus. Vamos falar agora um pouquinho da humanidade de Jesus, algumas características rapidinho. Então quando a gente vê, mano, Vitor, meu, que heresia! Jesus assim, para quem disse que ele não podia ter um narizinho assim, sei lá, ter um cabelo arrepiadinho? Sei lá como ele era. A gente não sabe. O fato é que ele realmente existiu como humano. Tem que a gente foi por aquela questão, né, o eurocentrismo, o Jesus foi, ainda mais que o irmão tem olho claro, então a pessoa é meu faixa, né? Ele é mais alemão e tal. Só que não, ele é todos. Tá, o nascimento virginal de Cristo. Deixa eu botar aqui alguns aspectos. Então, Cristo, ele nasceu de Deus. Ele não teve a concepção de um homem, mas de Deus. Maria ficou grávida de Deus. Aí você pensa assim, então, se eles não tiveram, é porque não teve relação sexual, né, irmão? Por isso que Jesus nasceu sem pecado? Não, porque relação sexual no casamento é pecado. Alguns entendem aquela passagem que Davi fala assim, no pecado me concebeu minha mãe. Mas ele não está falando do ato sexual. Ele está falando que desde que nós nascemos, nós já partimos, já somos pecadores. Porque os nossos genes é um genes de pecado. Porque a princípio também foi adultério, talvez, né? Como? Desculpa, mano. O Davi é filho de adultério. Também, pode ser. Adultério tem essa questão. Mas só que assim... a questão não é essa questão, acho que da ação do adultério, a questão do eu quando nasci criancinha, eu nasci um mini pecador. Porque quem tem filho? Muita gente, filho pequeno, 2, 3 anos, 8 anos, então já passou. A partir de 1 ano e meio, 1 ano, ele já começa a te enganar. Ele mexe lá, ele esconde a mão. É o Adãozinho. É a natureza. Não fui eu, papai. Não pega aí, ele vai e pega. Então, aquele cromossoma do Adão está ali. O bichinho, como diz um amigo meu. E não sai. Então, desde pequeno, ele vai apresentando as características de Adão, pecador. Que quer desobedecer, que quer fazer o que ele acha que é melhor. Se você fala assim, não bota o dedo ali, porque ali é o dedo é o buraco da verdade da vida, ele vai lá e bota. Não adianta. Então, essa concepção, pode ser também essa leitura. É legal essa leitura. De que Davi foi concebido em adultério, né? É legal. Mas eu acredito que o texto pode ser que essa natureza pecadora nossa, não o ato sexual. Né? Não o ato sexual, porque na igreja medieval existia essa realidade que o ato sexual é coisa do diabo, gente. O órgão reprodutor feminino era o capeta. Não, era verdade. Tem registros na igreja medieval de que a mulher possuía um órgão que era dominado pelo inimigo. Imagina como viviam as mulheres retraídas na época. Imagina, gente. Imagina tu viver numa época dessa. E não é isso, tá? Não é isso. Você é pecador porque você é porque a gente imagina o pecado é como se fosse um vírus, que só é exterminado na nossa morte ou na nossa ressurreição ou quando Jesus voltar. Ele é um vírus, não é a sua pele, a sua carne que é pecadora, mas é as suas atitudes, é a sua moral que está distorcida e afastada, e ela quer se afastar de Deus. Porque muitas pessoas acham que não, a carne, quando a Bíblia fala sarx, a carne, é isso aqui, irmão Victor. Não. É um vírus que age nesses membros, que fazem os membros pecarem. Faz eu dar um soco em alguém, faz eu xingar alguém, mas é um vírus, é uma espécie de um vírus que habita no meu corpo e faz com que os meus membros pequem, a minha língua, a minha mente peque. Então não tem como você... acho que Lutero passou muito por isso, ele não queria pecar, ele se escondia,
Ele se excluía, mas ele via que não adiantava, ele ficava no quarto escuro, não adiantava, a mente dele não desligava, ele pecava na mente. Então não existe um lugar onde você se torne santo. Vou para um monastério, vou ficar excluído do mundo e não vou pecar, vou viver uma vida santa. Engano, você é pecador desde nascença, você vai continuar pecando. Se você não pecou da maneira que você pecava antes, você vai pecar de outro jeito no monastério. Existiam monastérios que era proibido rir. Existiam placas, não roça os dentes, não sorria. Olha o absurdo, gente. Aonde chega, né, a literalidade. Eu vejo as pessoas com muita surpresa com relação às práticas que os homens fazem em termos naturais, mas eu acho que nós não devemos surpreender, porque a Bíblia já fala do homem natural, ele é capaz de tudo. Então, esses absurdos que nós temos no Brasil, as pessoas se escandalizam, é um homem natural, ele é uma Exatamente. Então, no nascimento virginal, nós aprendemos o seguinte, que a salvação vem de Deus. Simples. Não é fruto humano aquilo, é fruto de Deus. É aquela questão do começo da aula. Não foi nós que conhecemos Jesus. Jesus se revelou ao mundo como Filho do Homem. E Deus fez isso. É a união da plena divindade com a plena humanidade. Ou seja, Maria, mulher plenamente humana, com Deus plenamente humano. Plenamente Deus, divino. E é a interrupção da herança do pecado, que é essa questão. Na concepção do homem com a mulher nasce o pecador, não por causa do ato, mas por causa do histórico. Pelo pecado de um homem entrou o pecado para o mundo todo. Então, por quem? Por Adão. A lei é o espelho. A lei é o espelho. Como? E a lei é o espelho. Exatamente. É isso mesmo. Ó, fraquezas e limitações. Jesus era Deus. Mas, gente, ele sofreu muito. Jesus possuía um corpo humano, correto? Então, Jesus se cansava de viagem. Gente, era viagem. Andava. Então não tem como ter um cabelo de chapinha, não, pelinha clarinha, não, né? Nem nós, se quisermos, irmão aqui, ó, olho claro, né? O irmão lá também, se sair daqui, vai lá para Maceió de a pé, meu Deus, gente, chega lá que é uma virada, não. Não tem como. Então, eu lembro daquele hino, ao ver as gravuras nos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, não creio, não creio. Vocês lembram esse hino? O que está na tela é falsa inspiração. Fica bem lindo. É bem pentecostal assim. Jesus teve sede, normal, como pessoa humana. Ele pediu água, teve sede, teve fome. A diferença de Jesus e para nós é que nós, quando temos sede e não tomamos água, nós ficamos irritados. Ou quando temos fome. Hã? Meu mano, quando o cara está com fome, é uma coisa absurda. O homem vira um leão. Se ele não come meio-dia, eu que trabalho em loja, às vezes eu trabalho à noite, fecha 10 horas da noite, tu tá lá 10 para as 10, 8 para as 10, só imaginando chegar em casa e ter uma pizza, entra um camarada para comprar 2 para as 10. E tu com aquela broca no estômago. Ele fica até 11 horas, estou entendendo. Pior é como não compra nada. Gente, ali eu queria ser Jesus, porque tu sai dali perturbado. Nossa, meu Deus, tu sai morto da fome, não vendeu nada, tu sai extremamente. Jesus teve, mas não teve essa preocupação, essa agitação, porque foi perfeito. Ou quando chega para levar chocolatinho. Ou quando alguns irmãos chegam para levar chocolatinho, como por causa dele, é de Deus. É uma coisa muito de Deus. Todo dia. Podia ser todo dia.